mês, o período de inauguração da agência, e a partir daí são estes 3 anos que, no fundo, nos têm trazido bastante experiência. O senhor consulta especialistas, como por exemplo estes que temos aqui, psiquiatras? Sim, o questionário que temos para preenchermos com cada um dos possíveis aderentes é um questionário devidamente portanto, elaborado por psicólogos. E é muito caro arranjar um companheiro através da sua agência? Não, eu penso que não. Penso que é um valor perfeitamente acessível a qualquer pessoa. Embora o senhor não o queira revelar? Embora eu não o possa revelar. Porquê? Por uma questão, eu penso que isso deve ser explicado. Se nós explicarmos o método de trabalho, então devemos explicar quais é que são os valores a ele inerentes. Portanto, não posso estar a dizer uma coisa sem dizer a outra. No entanto, acha que é um preço acessível? Penso que sim, é um preço perfeitamente acessível. Um salário médio português, digamos. Perfeitamente acessível a qualquer pessoa. E as pessoas que o procuram, já sabemos, são 60% homens, 40% mulheres, são normalmente estratos sociais, enfim, muito definidos, ou tem pessoas de todo o tipo de estratos sociais? Todo o tipo de estratos sociais, uma vez que este problema que é a solidão, penso eu que afeta todos os estratos sociais. E afeta mais, por exemplo, as pessoas feias do que as pessoas bonitas, ou não? Não, isso por vezes é um conceito errado que nós temos. Afeta todo o tipo de pessoas, porque Lisboa é uma cidade muito grande, cada vez mais as pessoas se isolam, cada vez mais as pessoas têm dificuldade em conhecer alguém que lhes possa interessar e, como tal, é natural que queiram refazer uma vida e que tenham dificuldade em conhecer esse alguém que lhes interessa, alguém que tenha o mesmo objetivo que eles, alguém que queira tanto quanto eles refazer uma vida a dois. Torna-se muito difícil nos nossos dias. Procuram pessoas que, por exemplo, por atividade profissional, tenham possibilidades de contactar com muitas pessoas e mesmo assim não consigam encontrar um companheiro? Sim, é isso, é perfeitamente natural que aconteça, porque estas pessoas normalmente são pessoas que são divorciadas, na maior parte dos casos, portanto vêm à procura de uma segunda relação. As pessoas que conhecem no local de trabalho, se calhar já são as mesmas há 5 ou há 10 anos, se nunca lhe despertaram interesse, também não será de momento, só pelo facto de estarem sós. Bom, e temos aqui, por último, um casal, a Sra. Maria da Graça Paes de Faria e o Sr. Manuel Paes de Faria, que têm, eu diria que um hobby, não sei se posso dizer assim, mas julgo que sim, particular. Os senhores são monitores de cursos de preparação para o matrimónio. Ou seja, partem do princípio que, como já aqui foi dito, a vida a dois é difícil, em alguns casos, para muita gente, mesmo impossível. No entanto, os senhores acreditam que é possível uma aprendizagem dessa vida a dois. E pelos vossos centros, se não me engano, já passaram cerca de 26 mil jovens, não é? Só o ano passado. Só em 95. Portanto, é uma experiência importante. É. O que é que vos dá essa ideia de que são capazes de ensinar aos outros a viverem em conjunto? A primeira coisa é que nós não damos cursos, porque nós não nos consideramos professores de casamento. Eu chamei monitores. Pois, mas de cursos de preparação. Não, realmente, nós, com muitos outros casais como nós, que são casais católicos, e pensamos que ajudar os noivos a viver o seu compromisso de vida é importante, ajudá-los. E ajudamos-los não com conferências, não com, enfim, com grandes palestras, mas todo o trabalho de CPM, e CPM é Centro de Preparação para o Matrimónio, todo o trabalho de CPM assenta no diálogo e na partilha de experiências. De maneira que nós pensamos que hoje é cada vez mais difícil dialogar, ter espaço para diálogo, ter espaço para namoro. Há bocado ouvimos, eu gostei muito de ouvir dizer que muitas vezes os casais, depois de casados, esquecem-se de namorar. E é fundamental o namoro. É isso que os senhores sugerem nessa preparação? Nós sugerimos nessa preparação que os noivos, antes de casarem, dialoguem muito seriamente para já se tenham um projeto de vida a dois, porque às vezes não têm. Têm projetos individuais de vida, mas que não são compatíveis com uma vida a dois. E procuramos que eles encontrem pontos de convergência no seu amor, com certeza, para poderem levar esse compromisso por toda uma vida, porque nós somos casais... Essa experiência dificílima, ou quase impossível, como já aqui se disse, até ao fim. Ou seja, quando percebem que os dois candidatos ao casamento não têm, afinal, um projeto de vida comum, pode acontecer-vos desaconselhar as pessoas de se casarem. Não propriamente, quer dizer, nós procuramos mostrar realmente aquilo que é necessário, que é o diálogo. Ora, se eles não tiverem hábitos de diálogo anteriormente ao casamento, depois de casados também não os têm. Será difícil estabelecer. Será muito difícil. E portanto, o que é necessário
é realmente habituá-los a dialogar entre si, entre os dois e entre o grupo, porque normalmente trabalhamos em grupos. E diga uma coisa, qual é, uma vez que disse que não se trata de grandes palestras, nem nada desse tipo, qual é a importância que dão à vida sexual, à aprendizagem para uma vida sexual em comum, nessa vossa preparação? É também um aspecto importante dos temas que nós conversamos com os noivos. Mas portanto, abordam da perspectiva da Igreja Católica? Apenas na perspectiva da Igreja Católica? Abordamos a perspectiva da sexualidade ao nível geral. Ou seja, falam da contracepção? Falamos de todas as situações a nível da sexualidade. Falam das mudanças de hábitos sexuais? Falamos inclusivamente de não haver hábitos estabelecidos a nível da sexualidade. Precisamente a conquista permanente, que se falou há pouco, é fundamental para a vida do casal e portanto, nesse aspecto também na vida sexual também. No fundo estão a substituir-se à escola que continua a não dar nenhuma educação sexual, Há bocado vimos aqui falar na rotina, que realmente é péssimo. Pensamos que a rotina na vida sexual então é um desastre para o casal. Há quantos anos são casados? Nós estamos casados há 33 anos. E têm uma vida pessoal, íntima, feliz? Temos, felizmente. Não quer dizer que não tínhamos deixado de ter problemas. Como dizia a sua dona Irene, há dias difíceis para todos, não é? Há dias difíceis. Mas há uma coisa... O que é necessário é que nós saibamos dialogar e ultrapassar e criar consenso. Porque realmente uma vida a dois de duas pessoas completamente diferentes é sempre difícil. É um empreendimento extremamente difícil. Eu gostava só de focar o aspecto que acho importante. É que às vezes os casais estão muito mais preocupados em descobrir aquilo que os desune do que aquilo que os une. E às vezes o que os une é mais evidente, normalmente, aquilo que não une as pessoas, não é? Mas é que aquilo que os une normalmente é muito mais forte, porque é o seu amor. E se conseguirem desenvolvê-lo, se conseguirem alimentá-lo, os casais esquecem-se muitas vezes de alimentar o amor. Aqui fica lembrado. Nós vamos agora começar a ouvir alguns dos telefonemas que estamos a receber. Penso que o primeiro é do Sr. Pedro Pinto Leite, de Vila Nova de Mil Fontes, é isso? Acho que sim. Boa noite. Boa noite. Olha, eu só queria dizer que acho que este programa está ótimo. Muito obrigada. E em relação ao casamento tem-se falado muito pouco, falou-se demais na primeira parte acerca de uma relação que eu não percebo muito bem porque é que lhe chamaram casamento, pessoas que vivem em cidades diferentes e assim, porque casamento, e falo pela minha experiência, é acordar com a pessoa ao lado todos os dias, é saber viver com ela, dar-lhe atenção, saber ceder constantemente e de facto viver uma vida a dois e não a meias, assim, hoje estou eu, amanhã estás tu. E é exatamente nessa vivência a dois que as pequenas coisas da pasta de dentes, do papel higiênico virado ao contrário, aquelas coisas, são completamente secundárias e não têm nada a ver, porque isso é mesquinice da vida. O que interessa é realmente as pessoas e o amor que temos uns pelos outros. Ó, Sr. Pinto Leite, o senhor é casado? Eu sou casado há pouco tempo, há 6 anos, mas de cada Desculpe, posso perguntar-lhe que idade tem? 31. Uhum. Cada ano que passa sou cada vez mais feliz com a minha mulher. E isso é o casamento. É eu cedo todos os dias, ela cedo todos os dias. E cada vez que eu conheço a senhora, cada vez mais a pessoa é mais importante do que tudo o resto. Não é o dinheiro, não é o trabalho, não é a pasta de dentes. É a companhia quando acorda de manhã. É a pessoa, é isso. Muito obrigado pelo seu depoimento. Eu penso que estão aqui visadas várias pessoas, por exemplo, a Leonor Xavier. Leonor, não haverá alguma menor paciência, menor tolerância nessa opção que, por exemplo, este nosso telespectador considera de algum modo egoísta, de viver em casas separadas e, portanto, não ter que aturar também as coisas menos agradáveis do cotidiano? Pelo contrário, porque se para ele a demonstração ativa do amor é o prazer que se sente em acordar junto todos os dias, eu que estou numa fase de vida diferente da dele, acredito... Pois ele é muito jovem também, eu tenho mais de 22 anos que ele. E então eu acredito que numa relação assim como aquela que eu vivo, que é uma relação em que
A toda a hora as pessoas se procuram, as pessoas participam dos acontecimentos do dia a dia um do outro, as pessoas participam conversam. pelo telefone, no máximo. Não vêem-se. Sim. Estar-se na mesma cidade, há ruas, há esquinas, há amigos comuns, há filmes do Zé Fonseca e Costa onde se vai. Convém chamar a atenção há lugares para ver onde se sai à o filme noite. Zé Fonseca e Costa. É a ampliação de um espaço, não significa de maneira nenhuma um ato de egoísmo, pelo contrário. Bom, uma opinião divergente, como é natural. Eu penso que temos agora um telefonema de Lisboa sobre um caso de necessidade de proteção jurídica. Será isso? Estou. Sim. Boa noite. Muito boa noite. Em primeiro lugar, muitos parabéns pelo programa e a seguir eu irei perguntar talvez o aspecto mais difícil no casamento, na união de facto ou no comunhão de mesa e habitação, porque a união de facto é um conceito jurídico e é assim. Portanto, essa pergunta é para a doutora Maria José Galhardo. Exatamente. Que é assim, a doutora falou há pouco sobre a pensão de alimentos, que hoje em dia é dificílima de adquirir, porque se as pessoas já têm uma certa idade, quando acaba por conseguir a pensão de alimentos já tem morrido. Porque, entretanto, em 1990, ou o que é que foi, apareceram aí uns tempos de decreto-leis e depois um decreto regulamentar, que ainda, primeiro terá que ser passível de uma declaração em como tem direito à pensão de alimentos nos termos de um artigo do Código Civil e só posteriormente é que lhe será atribuída a pensão. Esta é a primeira questão. Depois a segunda, que eu não falarei, apesar de estar a falar de Lisboa, estou a pensar mais na província, que é assim, as pessoas juntaram-se, como se diz exatamente no Alentejo, que as pessoas juntaram-se quando tinham 20 anos, 21, e entretanto construíram uma vida ao longo de 40 anos. Agora, não sabe porquê, resolveram separar-se. Construir uma vida com bens imóveis e com alguns bens patrimoniais de algum valor, e passado estes anos todos, passado 40 anos, ele, por norma, não sei se será por norma, mas maioritariamente, acabam por separar. E então, o que é que o outro cônjuge, que não é cônjuge, entre aspas, tem direito? Nada, não é? Doutora Maria José Galhardo? Está a referir-se à parte da união de facto ou aos alimentos em geral? Se a referência, tal como foi feita, se reporta aos alimentos em geral, é o facto, infelizmente, que a morosidade dos nossos tribunais levam a que, no fim da vida, se consiga um resultado positivo. Mas também é outro facto que o legislador previu essa situação de uma maneira muito simples. Existe uma providência cautelar, que é um tipo de processo extremamente urgente, que se chama de alimentos provisórios, em que, portanto, a pessoa que esteja na necessidade premente de resolver um problema de alimentos, muito simplesmente põe essa providência cautelar e, norma geral, vê resolvida no prazo de 15 dias. A sentença que vier a ser proferida nessa providência, que, portanto, que lhe resolve o problema de imediato, é recorrível, como é evidente. Simplesmente, tratando-se como se trata de uma providência cautelar, o efeito é meramente devolutivo. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, enquanto não ficar resolvida a ação principal, que vai julgar os alimentos em termos definitivos, digamos que aqueles alimentos provisórios, que são o estritamente necessário à subsistência da pessoa que pede, vigoram. Portanto, a pessoa fica os tais 10 anos ou 15 anos, não será tão exageradamente assim, mas enfim, mas de qualquer forma tem uma solução imediata. E, portanto, essa solução imediata, em princípio, vai-lhe dar a possibilidade de esperar pela sentença definitiva posta na ação principal, que é a ação, então, de alimentos definitivos, que tem um prazo para ser proposta uma vez decretados provisórios, que é, portanto, um prazo de 30 dias. Portanto, está prevista a situação e está resolvida de imediato. Bom, temos agora, então, um outro caso de um telespectador de Braga. Boa noite. Olá, muito boa noite. Tenho o prazer de cumprimentá-la pelo seu programa, porque acho que é excelente. E está a ficar um assunto que é extremamente importante para todos nós, que fazemos parte de uma sociedade. E começo por dizer que estou um pouco de acordo com o José Fonseca e Costa. Também ando à procura de um paraíso, não perdido, porque nunca o tive, mas desculpe, também à procura de um paraíso. Que idade tem? 42 anos. Olhe, não sei, se quiser. Nunca se sabe. Infelizmente ainda não temos a sua imagem. Se fosse daqui a alguns anos, talvez pudéssemos já apresentá-la fisicamente ao José Fonseca e Costa. Mas diga... Mas, como ia dizendo, portanto, eu não sei o que é o amor, ainda não tive talvez essa felicidade ou a sorte de saber o que isso é. Nunca foi casada? Já sou viúva, há 6 anos, mas tive 2 casamentos que não resultaram de maneira nenhuma, talvez por eu não saber o que é o amor, ainda hoje. Ou será porque põe talvez a fasquia muito
falta? Não poderá ser isso? Talvez eu seja demasiado exigente, talvez eu procure a pessoa impossível, é bem provável que sim. Ou então talvez porque, como disse o Dr. Salgueiro, o amor deve começar no ventre materno. E quando os filhos acontecem e não são planeados, talvez, e depois são criados num ambiente onde esse sentimento também não existe. Foi o seu caso? Que foi o meu caso, exatamente. Portanto, é extremamente difícil ao longo da vida depois encontrar esse sentimento, de saber o que é que ele representa, o que é esse sentimento. Olha, desculpe uma sugestão, e que eu gostava de passar, aliás, ao Dr. Emílio Salgueiro, ou ao Dr. Alan Gomes. Alguma vez considerou a possibilidade de frequentar uma consulta de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, por exemplo, que a pudesse ajudar? Eu tenho alguma formação a nível de psicologia. Infelizmente, perdeu-se o contacto com esta nossa telespectadora de Braga. Nem sequer a pudemos identificar, o que é lamentável, porque, enfim, podia haver aqui algum interesse, não é? Ela identificou-se tanto com as posições de José Fonseca Costa. De qualquer maneira, se for possível restabelecer a ligação com Braga, eu acho que era muito interessante este testemunho e gostaria que ele se pudesse restabelecer. Em todo o caso, Dr. Emílio Salgueiro, acha que, de facto, para uma pessoa que teve, como esta telespectadora nos disse, uma infância em que não sentiu amor, foi uma filha não desejada, pelo que percebemos, isso pode ser irremediável para encontrar um equilíbrio numa união a dois? Bom, coisas irremediáveis na vida há poucas. Eu acho que é só a morte que é irremediável, de alguma maneira. Mas que o casamento se começa a construir quando se é bebé, penso que sim. De algum modo é aí que se começa a construir, nas tais várias camadas de confiança que se vão adquirindo, confiança no próprio, confiança nos outros. Mas nem os pais, nem as escolas, nem ninguém está preparado para passar essa aprendizagem, pois não? Eu penso que isto é um problema de alguma maneira irresolúvel em termos gerais, porque nós somos seres imperfeitos e por melhor de boa vontade que nós tenhamos, e erramos sempre, estamos sempre a fazer asneiras com os nossos filhos e connosco próprios, e não há assim uma grande volta a dar em relação a isso. O que é que aconselharia a esta nossa telespectadora que de Braga? Ela pode ser tem 42 ajudada, anos, é muito jovem. Mesmo que tivesse mais ou que tivesse menos, não é essa a questão. Eu creio que sim, pode ser ajudada a entender isto que ela começou a falar. Exato. O que é que terá falhado? E aí há uma questão que eu talvez quisesse pôr, que é, usando um bocadinho o jargão profissional, que é o problema do narcisismo, que é este. Nas ligações, a paixão cria a fantasia de que se vai ter, através da outra pessoa, todas as nossas necessidades satisfeitas. No estado de paixão isso acontece. Exato. Mas passado o estado de paixão, verifica-se que não é nada disso. Porque a outra pessoa também tem o mesmo tipo de expectativa. Claro. E aí cruzam-se dois projetos sem encontro, no fundo. Portanto, as ligações consolidam-se lentamente e é depois do estado de paixão. Não é no estado de paixão, é depois. E é lentamente. E essa consolidação da ligação, no fundo, é que é o casamento, é isso. E que, quando as pessoas não conseguem fazê-lo sozinho, podem tentar procurar através de uma ajuda. Deixa-me dizer só uma frasezinha do Jorge Listopado. Diga. Que disse aqui há uns anos sobre a alma. A alma dizia assim, a alma é como ao pão do padeiro, tem que ser amassada todos os dias. Eu digo, o casamento é como ao pão do padeiro, tem que se meter as mãos à massa todos os dias. Já aqui várias pessoas, aliás, deram esse testemunho, e até este casal dos CPMs. Vamos ouvir um outro telespectador de Lisboa e que se identifica, quer falar do problema da união livre, penso eu. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta muito simples. União livre entre os homossexuais, é isso? Sim. Portanto, a informação chegou-me em parte, desculpe. Claro, que é normal e que existe no nosso país e em muitos outros, devido ao casamento não ser possível. Quais serão ou quais são os problemas, como se poderão resolver os problemas, por exemplo, de arrendamentos que são feitos numa das partes, se há alguma coisa que nos proteja, que não nos proteja, quais são as coisas que poderão estar a nosso favor, havendo uma vida em comum. Era isso que eu queria saber basicamente. Portanto, a pergunta é também para a doutora Maria José Galhardo, não é? Sim. Doutora Maria José Galhardo, há alguma legislação, penso que sabemos todos que não, que defenda os interesses de uma união estável entre homossexuais? Se um deles morrer,
o outro, por exemplo, pode ter aspirações a ficar com a casa, suponhamos. Não, efetivamente a legislação portuguesa não prevê. Nós sabemos que há países da Europa, como é o caso da Holanda, onde que já está acontece. legislado. Agora, há a regra comum de salvaguardar esses interesses. Pode-se, por exemplo, todos os bens que adquirirem, podem adquirirem com propriedade. Pode acontecer que façam um testamento um ao outro e, portanto, deixem a sua cota disponível, o que a lei prevê. Podem tomar toda uma série de medidas que são perfeitamente definitivas. Digamos, como dois seres, não é o caráter homossexual que caracteriza. Como duas pessoas sós na vida, que não tenham ligação de parentesco, podem tomar medidas que privilegiem o outro. E que as defendam contra a inexistência de dispositivos legais. Exato. Com muita pena nossa, e agradecendo a todos os que estiveram aqui presentes e também àqueles que estiveram connosco através do telefone ou apenas assistindo, vamos nos despedir. Eu queria anunciar o tema do próximo programa. Valerá ou não a pena fazer sacrifícios em nome da aparência física? É claro que aqui cabem as dietas e aqui cabem muitas outras formas de sacrifício, o exercício físico às vezes talvez exacerbado. Vamos ter pessoas das mais variadas origens e com testemunhos diferentes sobre esta matéria, mas se tiver uma boa história para contar, ou se tiver sido, por exemplo, vítima de uma dieta, de algum tratamento enganoso, não esqueça, pode dirigir-nos cartas, telefonemas, nós tentaremos encontrá-lo e trazê-lo aqui para nos dar também o seu testemunho. Boa noite e até à próxima quinta-feira.